Bom dia, igreja. Bom dia. Agora sim, agora deu para ouvir, né? Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração, vamos começar esse tempo conjunto, né, de adoração ao Senhor, elevando a nossa voz. Que você possa começar a orar aí no seu lugar, você e Deus, vá consagrando a sua vida ao Senhor, vá apresentando a sua vida a Ele. Deus amado, nós te agradecemos pela tua doce presença aqui no nosso meio. Pai, como é lindo saber que apesar de sermos quem somos, como somos, o Senhor resolveu ser o nosso Pai. O Senhor resolveu nos chamar para a tua intimidade, para o teu colo, para a tua presença. E todos os domingos, todos os dias em que a gente se reúne em teu nome, o Senhor é o primeiro a chegar. Como é bom saber que a tua presença é lugar de santidade. E por isso, Pai, nós clamamos a Ti, ao Teu Espírito, para que sonde a nossa vida. E nos ajude a perceber aquilo que precisa ser confessado. E que a gente confesse nesse momento. E que a gente peça perdão a Ti. E que, se for adequado, que depois a gente ache alguém para conversar sobre isso. Para que a gente não seja apenas perdoado, mas também curados. Deus, obrigada porque o Senhor tem nos dado uma família. Obrigada porque nessa família a gente pode se alegrar, a gente pode chorar, a gente pode romper, a gente pode adorar, a gente pode sentar à volta da mesa, a gente pode aprender, a gente pode ensinar, a gente pode ser família, a gente pode receber bênção e vida para sempre, que o Senhor derrama sobre nós. Nessa manhã nós queremos dizer, Senhor, que somos Teus. Nós somos Teus. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor. Nós queremos dizer que a Tua vontade se cumpra e não a nossa. Vem, Senhor, e nos faz do jeito que o Senhor quer que a gente seja. Corrige o nosso andar, o nosso olhar, o nosso fazer, o nosso ser. Limpa as palavras que saem da nossa boca, Pai. E nos levanta mesmo como profetas do Senhor. Como aqueles que chamam à existência as coisas que ainda não são, para que sejam. Faz de nós homens e mulheres que não andam pelo que veem, mas que andam pelo que creem. Homens e mulheres que são livres da murmuração, da reclamação, mas que dão lugar a uma voz profética, que dão lugar a uma voz que declara aquilo que crê, porque é pela fé que nós andamos, é pela fé que nós alcançamos, é pela fé que nós vencemos. Que o Teu nome seja entronizado, não apenas nessa manhã, mas sempre na nossa vida, sempre. Nós queremos dizer que Te amamos. Deus, do nosso jeito atrapalhado, é verdade, mas a gente Te ama de verdade, Senhor. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Nós queremos mais intimidade contigo. Nós queremos gastar mais tempo na Tua presença. Nós queremos não ter pressa quando o que diz respeito à nossa relação contigo. Nós queremos não ter pressa para orar, para ler e meditar na Tua palavra, para ouvir os cânticos que o Senhor tem derramado, para estarmos juntos como igreja. Não queremos ter pressa para termos comunhão uns com os outros, porque ao falarmos entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, é assim que nós somos cheios do Teu Espírito, Senhor. É assim. Deus, que as nossas reuniões não sejam
cheias daquilo que não interessa, mas que a gente possa em todo tempo abrir a nossa boca e declararmos salmos, hinos e cânticos espirituais. Que do nosso coração flua um louvor verdadeiro, uma adoração verdadeira, que é fruto de uma vida que não apenas confessa o teu nome, mas o confessa porque te tem conhecido intimamente. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo, bem-vinda na nossa vida, no nosso encontro, na nossa manhã, na nossa tarde, na nossa noite, aqui na congregação e lá na casa de quem está participando desse culto com a gente. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Fala isso pro seu irmão. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Aleluia, aleluia. Meu amado, o Espírito do Senhor é sobre a sua vida. Minha amada, o Espírito do Senhor é sobre a sua vida. Quantos têm sido, de verdade, olha, não precisa mentir, nem faça isso.
Mas quantos têm sido realmente abençoados nesse nosso tempo de comunhão aqui, aos domingos de manhã? Gente, eu tenho sido tremendamente abençoado. Tem sido meu ponto alto da semana. Eu quero fazer uma proposta. Eu não conversei nada disso com o pastor César, com o pessoal do conselho, mas eu tenho certeza que eles não vão ser contra. Eu queria que você pensasse em uma pessoa agora. Uma pessoa que seu coração tem queimado por ela, que ela tem... todos nós precisamos mais de Deus, né? Mas que ela tem ocupado esse lugar no seu coração. Identificou a pessoa? Quem identificou, levanta a mão. Pronto, ao menos uma. E eu queria que nessa semana você orasse por ela todos os dias. E que você falasse para ela que você está orando por ela todos os dias. E busque do Senhor um versículo, uma mensagem, uma música, algo para compartilhar com ela, se possível, todos os dias. E nós vamos convidar essa pessoa para vir aqui no domingo que vem. Você topa? Amém? Quem topa, levanta a mão. Pronto. Então pronto. Porque, sinceramente, isso que a gente está vivendo é tão especial que a gente seria egoísta se a gente guardasse só para nós. A gente precisa trazer mais gente para desfrutar. E eu não estou falando de pescar no aquário dos outros, não, viu, gente? Você pode até convidar seu amigo crente para vir nos visitar, beleza, mas tem pessoas que não estão desfrutando de nada da comunhão com a igreja, né? E isso faz tanta diferença. Então vamos focar principalmente nessas. Amém? Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Bora lá, bateria hoje somos nós. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Aleluia! Amados, nós servimos a um Deus que põe água no deserto, que faz da estéril mãe de filhos, a um Deus que faz com que a gente passe pelo fogo e não se sente nem cheiro de fumaça na nossa vida, porque Ele é conosco. Aleluia! Nada do que o Senhor permite na nossa vida é em vão. Nada, nada. A palavra de Deus fala que não há um fio de cabelo que caia sem que Ele saiba e permita. Deus está fazendo coisas novas no nosso meio.
Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Eu não sei quão fácil ou quão difícil está. Eu só sei de um lugar. Eu só sei de uma coisa, que há um lugar, há um modo, há um propósito preparado por Deus para mim e para você. Fica firme. Não se corrompa. O Senhor teu Deus é contigo. É comigo. Por onde quer que a gente andar. Há um lugar para chegar. Há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar para chegar. Há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. E assim diz o Senhor: os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Queridos, eu quero dar um breve testemunho aqui. Estava até conversando com o César antes do culto. Quem me conhece sabe que eu estou de visual novo, né? E isso foi uma atitude profética da minha parte. Cortei o cabelo sem ninguém lá de casa saber. O Rodrigo quase teve um infarto. Teve um ataque de riso na hora que ele me viu. Ainda bem que ele gostou. Sabe aqueles momentos em que os problemas vão assolando tanto a nossa vida? E vem tudo ao mesmo tempo, aqui, agora? E aí, de repente, a gente começa a olhar mais para os problemas do que para o poder de Deus. Sei que ninguém nunca passou por isso. Pois é, eu passei. Eu sei que você também já. E aí eu disse, cheguei para Deus, eu falei assim: Deus, eu não quero essa mulher dentro desse corpo, não. Eu quero uma nova mulher. Eu quero uma mulher que olha para a tua palavra. Eu quero uma mulher que profetiza sobre as circunstâncias. Eu quero uma nova Sara dentro de mim. E eu resolvi mudar por fora para me lembrar que era um tempo novo na minha vida. E eu vou te contar uma coisa. Essa semana, eu cortei sábado passado. Essa semana eu consegui gastar mais tempo na presença de Deus. Eu orei mais, eu ouvi mais louvor. Eu voltei a malhar, coisa que eu estava parada desde outubro. Eu comecei agora a dormir melhor. Eu posso te contar uma coisa? Nessa primeira semana, já aconteceram milagres na nossa casa que a gente nem esperava. Milagres na área de saúde, milagres na área dos negócios. Queridos, Deus é bom. E Ele fala para você:
ainda que você esteja passando no meio do fogo, os sonhos dele a seu respeito, e por seu respeito, né, através de você, continuam sendo os mesmos. E os sonhos que ele tem plantado no seu coração, eles não são só seus. Antes de serem seus, antes de serem meus, eles são do Senhor. Vamos cantar isso de novo? Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Estive ao teu lado. Eu sou teu Deus e sempre estou ao teu lado. Aleluia. Oh, Senhor. Hoje é manhã de Deus falar conosco através de canções. Abra o seu coração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh. É descansar em mim. Descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, amém? Benção demais. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Sara. Tempo de louvor precioso. E eu tenho acompanhado a vida do Rodrigo e da Sara. Eu sei dessas lutas. E como é gostoso a gente saber que, independente do tamanho da luta, o tamanho do nosso Deus é sempre muito maior do que qualquer luta que a gente possa passar. Por isso a certeza da vitória. Ainda que seja difícil, ainda que às vezes é complicado, às vezes a gente pergunta, Deus, por que tudo isso? Não é verdade? Mas Deus permite. Porque Ele ama tanta gente, mas Ele ama tanto a gente, que Ele quer que a gente esteja sempre sobre transformação. E para que a gente seja transformado, a gente precisa enfrentar situações. Aleluia. Eu queria, antes da gente iniciar, eu queria que a gente estivesse orando. A Carol, nossa irmã, a minha filha dela, a Ana Gabriela, está sendo submetida agora a uma cirurgia de apendicite. Ela teve aí, eu acho que ontem à noite, começou com as dores e parece que ela está no hospital agora, na sala cirúrgica. Então a gente queria orar, levantar um clamor, para que o Senhor possa estar conduzindo cada detalhe do que ela está vivendo, do que a casa delas está passando, amém?
E o Benjamin também, né? O Benjamin é neto da Georgina. A Georgina não está aqui hoje com a gente, mas ele quebrou a perninha ontem, foi submetido a uma cirurgia, passa bem, graças a Deus. Mas a gente está também suplicando aí pela restauração completa dele, amém? E se você tem alguém também que você queira colocar diante de Deus, fique à vontade, coloque. Vamos estar orando para que aqueles que precisam dos cuidados do Pai possam recebê-lo nessa manhã, amém? Pai, muito obrigado, porque como família do Senhor, nós temos o privilégio de apresentar diante de Ti, Pai, os nossos amados, nossos queridos, crendo, Pai, crendo que o Senhor é poderoso para efetuar muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. E é nessa certeza que nós queremos colocar a vida da Ana Gabriela diante do Senhor, para que essa cirurgia, Pai, possa estar sendo feita com todo o cuidado do Senhor sobre a vida dela. O Senhor a conhece, Pai, o Senhor conhece essa casa, que o fluir e o mover do Teu Espírito Santo esteja presente naquele lugar. Oramos também pela recuperação do Benjamin, ó Deus, que ele esteja cheio da saúde do Senhor, que a restauração, a recuperação dele possa ser algo milagroso em nome de Jesus. E apresentamos diante do Senhor, ó Deus, cada vida que foi colocada aqui por cada irmão, para que de alguma forma o Senhor possa estar mudando a sorte, o andamento, ó Deus, de cada querido que tem sofrido por problemas de enfermidade. Que o Senhor possa visitá-lo com o Teu Espírito Santo nesse momento. O Senhor é poderoso para curar, e é isso que cremos, e é isso que proclamamos. Pedimos agora também, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, nesse tempo da meditação da Tua Palavra, abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa sair daqui diferente da forma como entramos, porque a Tua Palavra faz diferença, e é isso que nós te clamamos, te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amados, eu queria falar um pouquinho hoje sobre salvação, porque existem dois aspectos teológicos, vamos dizer assim, para ser mais simples. Existem dois aspectos teológicos quando a gente fala da salvação. Existem aqueles que creem que a salvação ela é conquistada, mas pode ser perdida. Então, a gente ganha a salvação, mas por algum motivo, ao pecar, a gente a perde e precisamos de novo buscar essa salvação. E existe outra linha, na qual nós cremos, que a salvação, uma vez dada por Deus, ela não é perdida. Então, nós cremos que o sacrifício de Jesus não foi em vão, em hipótese alguma. Então, aqueles que creem em Jesus se tornaram salvos e salvos ficarão. Mas, essa linha traz consigo um certo temor, né? uma certa complicação. Porque, às vezes, a gente se assenta na comodidade de ser salvo. E por achar que somos salvos e não vamos perdê-la, não vamos perder a salvação, a gente se acomoda, literalmente, e não faz o que precisa ser feito, não age como precisava agir, e o nosso coração começa a ter o grande risco de nos tornarmos estáticos, porque o nosso Deus é muito dinâmico. Nosso coração corre o grande risco de nos tornarmos passivos, porque o nosso Deus é muito ativo. De nos tornarmos improdutivos, porque o nosso Deus é muito produtivo. Então, se a salvação está garantida, a gente pensa o seguinte: é como se a gente fosse fazer uma grande viagem e o ticket já está comprado. Eu já estou com a passagem pronta, então não tenho o que temer. Eu só não posso perder o horário que vai sair o transporte. Só que não é bem assim. Porque a gente passa a viver situações onde nós perdemos tremendos privilégios, exatamente pelo fato de a gente achar que está tudo resolvido. Então, o ser estático, essa passividade, essa improdutividade nossa, é muito perigosa. Porque nós não fomos chamados por Deus para, uma vez salvos, a gente sentar no sofá e esperar o momento da partida. Se fosse pensar desse jeito, Ele já teria levado você e eu. Se a gente fosse pensar que salvação é simplesmente agora aguardar o dia de ir para a eternidade, a gente já teria morrido. Deus já teria levado, era muito mais fácil. Se Deus não te levou e nem me levou ainda, é porque ainda tem um propósito. Então, a minha salvação não é simplesmente o fato de eu aguardar a hora da partida, porque isso, para começar, você não sabe que dia que você vai. Então, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa está faltando na nossa interpretação sobre o ser salvo, e que nos prejudica e prejudica muita gente à nossa volta. O apóstolo Paulo nos traz uma revelação fantástica a respeito disso, na sua carta aos Filipenses.
Então, se você quiser abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Ponham em ação a salvação de vocês. Ele continua: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Eu sou fã de Paulo, porque Paulo ele consegue achar algumas expressões, algumas palavras que são muito profundas para o nosso entendimento. Te falei, né, Sara? Está aqui. Discussões, reclamações. Você falou aqui de uma geração para a gente não se corromper. E eu estava lá embaixo só assim, falei assim, até parece que o Espírito Santo falou para a Sara aqui que eu vou falar. Então, Paulo vem e traz essa revelação aos nossos corações. Um texto que deixa muito claro que alguns procedimentos não podem ser parte da nossa vida se a gente se diz cristão. Se somos homens e mulheres de Deus, esse texto, Paulo fala o seguinte, olha, fica claro que nós não podemos ter uma salvação sem ação. Ah, mas eu já estou salvo, amém, glória a Deus, você já está salvo, mas se a sua salvação não tiver ação, querido, você está perdendo, mas em muito, o privilégio de viver o Evangelho de Jesus. Porque em não viver isso, embora a sua salvação está garantida, você não pode pensar que não tem mais nada a ser feito. Então Paulo vem e fala assim, olha, não se esqueça que você precisa ter ação em relação à sua salvação. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas é importante que você não pode viver uma salvação sem ação. Ele diz que não pode haver entre nós ausência de temor e tremor. Porque se realmente nós tivéssemos temor e tremor em relação à palavra de Deus, e quando eu falo temor e tremor, eu não estou falando medo de castigo de Deus. Eu não estou falando temor, daquele temor que você pensa assim, e agora? O que Deus vai fazer comigo? Não. O temor e tremor é no sentido de uma sensibilidade em nós de buscar a Deus. Então, quando a gente teme a Deus, eu entendo a importância de buscá-lo, para que Ele seja, na minha vida, ativamente o revelador daquilo que eu preciso fazer. Então, temor e tremor no sentido de buscar a Deus em nossas vidas. E o não fazer isso faz com que a gente se afaste da presença dEle, porque se a gente realmente tivesse temor e tremor diante de Deus, uma vez salvos, a nossa vida seria radicalmente transformada. E ninguém melhor do que você mesmo para falar para você mesmo quanto tipo de transformação você já viveu na sua vida depois que você conheceu Jesus. O que é triste é que muitas vezes, se a gente for contar, imagina se eu chegasse para você e falasse o seguinte, me conta aqui, o que Deus transformou na sua vida? Alguns vão ter calafrio, vão suar, vão ficar tremendo, porque não tem muita coisa para contar. Então alguma coisa está errada. Então está faltando temor e tremor a Deus, para que a nossa vida seja realmente modificada. Para que a gente possa dar um testemunho de que realmente, do que eu era e do que eu sou, do que eu fazia e do que eu não faço mais, do que eu menti agora, eu não só não minto, como eu falo a verdade, porque não é só deixar de fazer a coisa ruim, mas passar a fazer a coisa que presta. E isso é fruto de quem tem temor a Deus. Porque eu vou buscar a Deus, antes de fazer qualquer bobagem, antes de fazer qualquer coisa que não presta, eu vou perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo? Se eu não deixo Deus transformar o meu viver, eu vou continuar fazendo uma série de coisas que vão entristecer o coração dele. Então nós precisamos ter temor e tremor. Aí Paulo fala que a gente não pode deixar também que os nossos corações sejam cheios de queixas e discussões, reclamações, misericórdia, porque
que eu ganho reclamando? E sabe o que acontece? A palavra de Deus revela que fala assim, que em Cristo Jesus nos foi dado todas as coisas. E sabe por que a gente queixa? Sabe por que a gente reclama? Porque a gente vive como quem ainda tem coisa para receber. A gente vive como quem ainda tem o direito de cobrar de Deus aquilo que acha que devia ter recebido e não recebeu. Aí quando vem um problema que Deus permite, a gente, ao invés de falar assim, Deus, obrigado, porque esse problema vai me transformar e vai me ajudar a ser melhor, a gente reclama porque não estava afim de passar por aquele problema. Aí o povo está saindo do deserto, Moisés está conduzindo o povo do deserto para a terra prometida. O que eles começaram a fazer? Reclamar, porque afinal de contas eles eram os escravos no Egito. Mas comia cebola, comia carne. Agora estão cansados do maná. Entende isso? Eles não estavam passando fome. Eles não estavam passando dificuldade, que estava todo mundo correndo, feito louco para procurar alguma coisa para comer. Não. Mas reclamavam porque o que eles comiam lá como escravos estava com um gostinho melhor. E a gente vai entrando nessa. Aí queixas, discussões passam a ser costume, normalidade no nosso viver. E a gente, então, murmura. Aí Paulo fala que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja conivente com essa geração corrompida e depravada que a gente vive. E querendo ou não, achando isso ou não, amados, nós estamos vivendo um tempo de depravação e de corrupção como talvez dificilmente tenha vivido antes. Vou te falar uma coisa sem medo de errar. Que hoje nós vivemos momentos de tanta corrupção que só não vem outro dilúvio para nos limpar da face da terra, como aconteceu na época de Moisés, porque Deus prometeu que não faria isso de novo. Porque não é por falta de corrupção e nem de depravação. E a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a gente corre o grande risco de ser conivente com isso. Existe uma frase famosa do Martin Luther King, que ele fala o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nesse silêncio, nós temos concordado com uma série de injustiças que tem acontecido nesse mundo, porque a gente fica calado. A gente vê acontecendo, a gente vê que não é justo, a gente vê que não é adequado, quantas pessoas sofrendo por causa da injustiça dos outros, a gente vê aquilo lá e fica calado. É isso que Martin Luther King estava falando. Porque aí a injustiça fica nos nossos olhos, na nossa frente. E aí você tem o cabimento de pensar, você não, nós. Porque está sujeito a acontecer com todos nós. Nós temos a condição de dizer o seguinte: não é comigo, não vou nem falar nada. E a injustiça vai sendo predominante. E a corrupção vai sendo dominante. Aí a depravação vai se estabelecendo. A justiça de Deus precisaria nos levar a declarar, a proclamar que aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos não é devido. A gente tinha que dar o grito. Então, o grito dos maus está por aí, mas o silêncio dos bons tem colaborado para que a injustiça se estabeleça. Nós não podemos deixar que a gente se torne apagado, porque ninguém consegue ver a luz de Cristo nas nossas vidas, porque a gente não tem deixado essa luz brilhar. E não temos retido o que é bom. Temos a capacidade de reter tantas coisas. E quantas vezes nós substituímos as coisas boas que Deus tem nos dado por coisas que não prestam. E é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Mas, vamos analisar esse mesmo texto de Paulo, agora numa condição positiva, porque eu falei aqui das negativas. Vamos analisar tudo isso que ele fala aqui da forma positiva. Então, a primeira coisa que ele fala: põe em ação a sua salvação. Amém? Como é que você faz isso? Simples. Não se contente com um trabalho na sua vida que não seja completo. Para de fazer as coisas pela metade. A palavra de Deus fala que aquilo que ele começou em nós, ele vai completar. Então, seja também alguém com atitude para fazer as coisas se completarem em você. Sem fazer as coisas pela metade de qualquer jeito. Então, quando a gente começa a agir em relação à nossa salvação, nós vamos entender que Deus nos abençoou para que nós sejamos abençoadores. Então, Deus não nos abençoou para a gente ficar esperando a salvação em casa. Deus nos abençoou, é como você falar assim: filho, você está abençoado. Tudo que você precisa eu já te dei. Agora, sabendo disso, haja.
Tem muita gente para ser abençoada nesse mundo. Tem muita gente para ser abençoada ali, na vizinha da sua casa, no seu local de trabalho, na sua parentela. Age, eu te abençoei, agora passe você a abençoar os outros. Isso é pôr em ação a sua salvação. Nós precisamos disso. Para pôr ação a nossa salvação, entender que Deus nos iluminou para que nós possamos ser luzes. Então eu tenho que brilhar a luz de Cristo para que alguém possa ver que essa luz existe e que essa luz abre caminhos, aponta direção, dá sentido, para que assim essas pessoas sejam também iluminadas. A ação na nossa salvação, para que a gente possa entender que se Deus nos perdoou, não foi simplesmente para a gente falar assim, beleza, estou perdoado, agora estou livre de qualquer condenação, eu sou o cara. Não, Deus te perdoou para que você entenda a grandeza do perdão, para que você possa perdoar os outros. Quantas pessoas que se dizem cristãs, homens e mulheres de Deus, que têm vivido algo que não dá para entender. Está brigado com o pai, está brigado com a mãe, está brigado com um amigo, está brigado com não sei quem, está brigado com aquele, não conversa tem 2 anos com não sei quem. Não tem condição isso. Cadê o perdão? Se Deus te perdoou, é para que você possa também agir em relação à sua salvação, perdoando as pessoas. Não tem sentido. É a mesma coisa você falar assim, olha Deus, o meu pecado não foi tão grande quanto esse cara fez comigo, então se eu me perdoar foi fácil, mas eu perdoar ele não está certo não. Até parece que você é bonzinho assim, né, para achar que o seu perdão é menor para Deus ter te perdoado. Pôr em ação a nossa salvação é entender que Deus nos ensinou para nos tornar mestres. O que você tem aprendido? Você está só retendo? Está só pegando para você mesmo? Está inchando? Você vai inchar de tanto conhecimento e não está pondo nada disso em prática? Então, você está aprendendo de Deus, não é para ficar o super conhecedor. E outra, quem não pratica o que conhece, acaba esquecendo. Isso é comprovado. Então não vem com esse papo que você só está recebendo de Deus, conhecimento, que todo conhecimento que você recebe de Deus, que você não coloca em prática, amanhã você está esquecendo disso. Então Deus te chamou para te ensinar, para que você possa também se tornar mestre. Isso é pôr a sua ação, a sua salvação em ação. Deus nos livrou para que nós sejamos também libertadores. Está entendendo, queridos? Tudo que Deus te deu não é para você reter, ficar preso ali contigo, mas para você colocar isso tudo em ação para com os outros. Deus se entregou para que você também possa se entregar pelas pessoas. Ah, como é que eu me entrego para as pessoas? Começa a se dispor a abençoá-las, a ensiná-las, a ser luz na vida delas, a de alguma forma você colaborar para que a vida dela melhore. Isso é o Evangelho de Jesus. Pôr a salvação em ação, agir em relação a isso, é fazer com que tudo aquilo que eu tenho aprendido com Deus se torne prática na vida das pessoas. Quantas pessoas poderiam estar curtindo o viver com Deus se a gente colocasse tudo isso em prática? Então, esperar o resultado da nossa salvação sem fazer nada é uma declaração que a gente não entendeu o que Deus está fazendo por nós mesmos. Fomos salvos para agirmos, para fazermos, para realizarmos, para empreendermos. Todo verbo que gera ação, Deus te chamou para fazer, para que a sua salvação possa ser cada vez mais conhecida, porque ainda não sabe quem Deus é. Porém, quem não sabe quem que o Espírito Santo pode fazer, porque ainda não sabe que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, por isso nós precisamos agir. E um sinal prático que a gente pode trabalhar a nossa salvação é entender que amanhã eu vou estar melhor do que hoje eu estou melhor do que ontem, porque a salvação e todo o mover e fluido que a palavra de Deus nos ensina é de glória em glória. Amém? Faz assim com a mãozinha. De glória. Agora sobe um pouquinho. Em glória. Entendeu? Isso é o que Deus quer para você. Amanhã você está mais fundamentado, mais estruturado, mais gente, mais sensível à voz de Deus,
mais sensível à necessidade uns dos outros. Um coração que, em vez de ser aquele coração duro, que acha que está tudo em volta de si mesmo, um coração que começa a perceber que as coisas giram nos outros, não em torno da gente. Nós não somos o centro do universo. Um coração sensível à necessidade do outro. Um coração sensível ao que os outros estão precisando. É isso que nós somos chamados a fazer. Aí Paulo fala o seguinte, então, com temor e tremor. Como fala aqui no versículo, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. Então não é medo, né, que como eu disse antes, é o sentimento de reconhecer que nós não somos ninguém perto de Deus, e por isso nós precisamos desesperadamente dele. Nós precisamos, para que, ao buscá-lo, a gente possa ter a consciência de que vamos aprender, para que a gente possa repetir esse ensinamento. Nós não precisamos de ter medo, porque toda vez que eu tenho medo, espiritualmente falando, é como se eu estivesse crucificando de novo a Jesus Cristo. Aí ele fala, faça tudo sem queixas e sem discussões. Deixa eu te falar uma coisa. Na vida nós temos dois tipos de problemas. O primeiro problema é o tipo que é causado por nós mesmos. A gente não tem ideia do tanto de problema que a gente causa para a gente mesmo, por causa da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa falta de bom senso. Eu podia citar aqui um punhado de coisa, mas você já entendeu. A gente gera problema por nós mesmos porque a gente não consegue raciocinar como deveríamos. E existe um segundo tipo de problema, que são os problemas enviados por Deus. Os enviados por Deus têm como objetivo a sua transformação. Porque sem eles você não conseguiria passar para um patamar diferente. Deus permite, por isso que na carta de Tiago a gente vê lá, porque Tiago falando assim, olha, dê graças às suas provações. Porque são exatamente essas provações que você está passando que vão te levar a entender o poder de Deus. Porque Deus está te moldando, está te trabalhando ali contigo, para que você possa chegar num lugar mais elevado. Então, esse problema é bom. Os que você cria para você mesmo são péssimos, mas os de Deus para você são fantásticos. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, não murmure quando o problema vem de Deus para você. Aliás, não murmure com os seus também, não. Fique livre deles. Murmurar não resolve nada. Então, trabalhe para que você possa dar glórias a Deus, porque você precisa ser transformado. Deus quer que você seja transformado, porque Ele te ama. E Ele sabe do jeito que você está, não é lá essas coisas, e que você precisa de um upgrade. Amém? Aí Paulo diz, sejamos inculpáveis no meio de uma geração corrompida. O verdadeiro cristão foi chamado para ser testemunha viva do Evangelho de Jesus, para testemunhar o amor e o poder de Deus. Eu tenho declarado e vou continuar declarando que esse ano aqui nessa igreja nós vamos ver e presenciar os sinais e as maravilhas de Deus. Amém? Poder de Deus. O poder que cura, o poder que transforma. Sabe aquela situação onde o marido e a mulher começam a pedir para Deus para mudar o outro, o cônjuge? Sabe aquela situação? Ah, Deus, se você mudasse meu marido, ia ser bom demais. Ah, Deus, se você mudasse minha mulher, ela está chata demais, ia ser bênção. Sabe esse tipo de coisa? Quando a gente entende aqui a questão do que Deus pode fazer, nós vamos começar a perceber que esse poder vai transformar a realidade. Mas não pede para mudar o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, o seu pai. Pede para Deus te mudar. Porque quando a gente começa a pedir para Deus mudar a gente mesmo, a gente começa a perceber que coisas que eu não sabia, que eu não entendia, que eu nunca fiz leitura desse jeito, eu começo a fazer, e eu começo a entender que se Deus me mudar, o mundo já começa a ficar muito melhor do que era. Porque eu vou começar a ser instrumento nas mãos dele. Amém? Então, tudo isso são coisas que Paulo está dizendo aqui para a gente. Para que então a gente foi chamado para influenciar uma geração. E não para ser influenciado por ela. Então, nós precisamos ser inculpáveis no meio de uma geração corrompida.
Então Deus está te chamando para que nessa geração corrompida, ao invés de você se corromper também, você possa ser a palavra da justiça em meio a toda injustiça que você tem visto. Que você possa ser a palavra de esperança para quem já perdeu essa esperança. Que você possa ser uma palavra de amor para quem nem sabe que o amor existe mais. É isso que nós somos chamados a fazer. Aí Paulo fala, brilhem como estrelas no universo. Que brilho é esse? É o brilho de Jesus. Uma vez que eu percebo e entendo a mensagem dele, eu começo a refletir esse brilho. Então, quando eu creio em Jesus, eu sou como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou como alguém que passa a brilhar a luz dele, refletir essa luz para as pessoas que precisam. Tudo aquilo que eu já estou experimentando em Jesus. E aí, quando eu tenho essa luz, é a luz que serve de guia, é a luz que vai abrir o entendimento, é a luz que vai iluminar o caminho das pessoas, dar um norte. Quantas pessoas estão desorientadas, porque não sabem nem para onde que vão. E quando eu falo isso, é no campo profissional, é no campo familiar, são nos relacionamentos. Vocês não têm ideia do tanto de gente perdida, porque não sabe nem para onde vai. Então, seja luz na vida dessas pessoas. Ilumina o caminho para elas. Fala para elas, é por aqui que você tem que passar, é por aqui que você tem que ir. E Paulo termina, no versículo 15 e 16, e falando que a gente tem que reter firmemente a palavra da vida. A gente não tem muita noção do peso da desobediência e do privilégio da obediência. Não temos. Então eu vou só te lembrar. A desobediência, lá atrás, no Éden, no jardim do Éden, a desobediência significou morte. Quando Adão e Eva, então, resolveram fazer as coisas por conta própria, desobedecer a Deus, isso gerou morte. Aí a serpente, muito espertinha, mensageiro de Satanás, e vem e fala para Eva assim, Eva, você morreu? Não, estou vivinha. Então, não é bem assim que Deus falou para vocês. Porque ela perguntou, a Eva falou assim, Deus disse que se a gente comesse do fruto dessa árvore, certamente que nós morreríamos. Você morreu? Não. Então, está vendo? Não é bem assim, não. E Satanás continua fazendo isso até hoje. Você desobedece, ele fala o seguinte, você morreu? Foi difícil? Aconteceu alguma coisa? Aí você fala assim, não. Então, pode continuar desobedecendo. Tem umas desobediênciazinhas que são boas, faz bem para a saúde. E a gente vai entrando na dele. Mas desobediência gera morte. Todos nós aqui temos uma certeza nós temos. Que nós vamos... O quê? Gente, vocês não estão me ouvindo, não? Morrer. Essa é uma certeza que todo mundo tem. Alguns trabalham para demorar mais. Outros não sabem, acontece. Mas nós sabemos, todos nós vamos morrer. Mas a obediência traz vida eterna. Então, se a gente tivesse entendimento disso, nós então reteríamos melhor e muito mais firmemente a palavra da vida, que é a palavra do Senhor. Porque, embora a morte física seja inevitável, a obediência, ela pode ser trabalhada. Porque aí eu sei que mesmo com a morte física, eu sei que eu tenho uma vida fantástica me aguardando. Então, esses são os conselhos de Paulo para essa vida atribulada que todos nós temos, que você e eu temos vivido em pleno ano de 2023, depois de Cristo. Aí fica a pergunta, queridos. Como é que vai a sua salvação? Vai bem? Como é que você está trabalhando a sua salvação? Como alguém que já tem ela garantida? Beleza? O dia que Deus mandar o ticket, eu não sei qual o meio de transporte que a gente vai, mas aí você pega e ele vai embora, ou você vai ter o privilégio de entender que tem muita coisa boa para ser vivida aqui, e por isso que Deus não te levou ainda. E Ele quer que você seja instrumento do poder dEle, instrumento do amor dEle, instrumento da manifestação da graça dEle, instrumento de forma que tudo aquilo que Deus reservou para os seus possa ser derramado em você, através de você, para que alcance outros.
Então, pôr a nossa salvação em ação é compreender o nosso chamado, a nossa responsabilidade com tudo aquilo que temos aprendido de Deus. Amém? Quanta coisa que a gente pode fazer e não estamos fazendo. Quanta coisa que a gente podia estar evitando e não estamos nos deixando ser corrompidos. Quantas coisas que a gente podia fazer simplesmente pela luz de Cristo brilhar em nós, a gente poder ser sinal, farol para outras vidas. Aqueles faróis antigos que colocavam em penhascos, era para que os navios soubessem que ali era perigoso passar. E os faróis, então, evitavam grandes desastres, e os navios, então, passavam longe daqueles rochedos. Sabe o que está acontecendo? Se a gente comparar as nossas vidas com navios, tem muito navio que está se estourando em rochedos, porque a luz do farol que podia ter acendido e evitado esse desastre foi apagada. Você é um farol. Nós somos faróis. Para brilhar, para dizer para os outros, por aqui não, querido, por aqui você vai ser destruído. Nós fomos chamados para ser esses faróis na vida uns dos outros. E por isso esse texto de Paulo fala tão fortemente as nossas vidas. Porque, querendo ou não, ele fala para que a gente ponha em ação a nossa salvação, para que a gente possa ter temor e tremor, para que a gente evite as queixas e discussões, para que a gente não seja influenciado por uma geração corrompida e depravada, para que a gente seja como uma estrela brilhando no universo, e para que a gente possa reter firmemente a palavra da vida. Eu queria te desafiar hoje, nós já estamos terminando aqui, mas eu não queria simplesmente compartilhar essa palavra e, amém, queridos, uma boa semana para todos e está tudo bem. Porque eu não estaria sendo coerente com a palavra que Deus me deu. Eu queria te desafiar a pôr esses versículos de Paulo em prática na sua vida. Eu queria te desafiar a agir, para que você não seja um cara com a salvação garantida, fazendo absolutamente nada. Porque isso não é bom para você. Agora, para a gente colocar a nossa salvação em ação, a gente precisa de uma coisa simples, chamada atitude. Porque a gente não age. Se a gente não tiver atitude, a gente não age. Se eu for esperar como é que está para ver como é que fica, eu não ajo. Se eu for esperar de uma vontade danada de levantar e fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Até para vir para a igreja a gente vive isso. Não é verdade? Levanta a mão aqui quem pensou, com essa chuva, hoje está bom de ficar na cama. Né? Tem uns que tiveram coragem de levantar a mão, né? Mas não é verdade. Quem é que sentiu que deseja? Hoje é igreja, vamos lá para a igreja. Né, alegrinho? Amém, bom demais. Mas, normalmente, as coisas espirituais, a gente precisa fazer um esforço. Para eu brilhar a minha luz, quer dizer, para eu brilhar a luz de Cristo em mim, eu tenho que fazer esforço. Para eu reter a palavra de Deus e obedecer, eu tenho que fazer um esforço. Para eu fazer a minha salvação valer a pena para os outros, eu tenho que fazer esforço. Por isso eu tenho que ter atitude. Então nós vamos começar agora. Aqueles que querem ter atitude e fazer da sua salvação um contínuo agir, bem rápido, eu queria que você levantasse e viesse aqui na frente, eu quero orar com você. Agora, quem quiser levar a salvação de qualquer jeitinho, você fica à vontade no seu lugar. Porque a gente precisa ter atitude. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, você apelou. Você falou quem ficar aqui. Eu apelei mesmo. Porque eu quero te abençoar. Porque se eu falar só o seguinte, quem quiser vir aqui na frente, venha. Talvez você continuaria sem atitude no seu lugar. Mas depois quem vai se arrepender disso é você mesmo. Então eu estou te ajudando já.
Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Está aqui um povo de atitude. Aleluia. Povo de atitude. Porque é isso que está faltando muitas vezes em nós. Atitude para agir, para empreender, para fazer, para realizar. Atitude, Pai, de poder dizer o seguinte: Senhor, o que eu preciso que eu já não tenho? E se eu já tenho, por que eu não faço? Pai, se eu já tenho, por que eu não ajo? Por que eu não realizo? Então, Pai amado, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida desses queridos. Estamos aqui, Deus, declarando por fé a nossa responsabilidade contigo. Nosso compromisso com o Senhor. De dizer, Pai, eis-nos aqui. Faça através de nós, haja, Pai, através da minha vida. Quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu quero ser o silêncio quebrado dos bons, para que o grito dos maus não prevaleça. Pai, eu quero ser a luz de Cristo brilhando em mim, para que outros possam ter referência. Eu quero ser aquele que retém a Tua palavra, porque é ela que me alimenta. Pai, eu quero fugir de toda discussão, murmuração, porque isso não acrescenta. Eu quero ser, ó Deus, aqueles que estão intimamente conectados contigo, compreendendo o privilégio do temor e tremor ao Senhor, porque é isso que vai nos levar a Te buscar. E é nessa atitude, ó Deus amado, que eu começo a colocar em ação, a partir desse momento, a minha própria salvação. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque nós vamos viver de glória em glória. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero só deixar um recado para vocês aqui. Além de todos esses recados que eu já dei, né? Porque isso aqui foi um recadaço para todo mundo, né? Nós não vamos ter o culto de quinta-feira de oração essa semana, tá bom? E nós estamos terminando o nosso culto aqui. Você que esteve conosco aí pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. Coloque a sua salvação em ação, porque isso faz toda a diferença. E para de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Haja, em nome de Jesus. Tenha atitude. Isso, vira para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: tenha atitude.